Estamos de volta, né, para a terceira parte do nosso encontro de hoje. Esperando o restante das pessoas entrarem na nossa reunião. Professor, Oi? enquanto eles vão entrando, eu queria perguntar só sobre a síntese e sobre a apresentação, no caso, uma questão que eu fiquei Isso. confuso. Você A pode síntese, perguntar ela que vai ser... depois fica gravado também. Seja Aham. como for, as pessoas podem ouvir depois. Não, sem problema. No caso, a síntese, ela vai ser sobre o autor que a gente fazer a apresentação ou vai ser sobre Não, outro não. tema? A ideia é que vocês façam uma síntese, né, baseada numa situação-problema. Ah, Tá? tá. E aí vocês vão utilizar os autores das aulas efetivamente dadas por mim. Então vocês têm os vídeos como recurso, né? E também, obviamente, a literatura, né? Os autores, os livros específicos. Aham. E agora, como que vocês vão usar esse grupo de autores? Então, qual é o critério? São aqueles sobre os quais eu falei em sala de aula. Novas, que Todos aqueles que vão boas. entrar nas apresentações. Ok. Professor, só outra dúvida também. O texto do Malinowski, que ele vai lá, do relato dos 2 anos que ele ficou lá na Nova Guiné, o Argonautas mesmo, né? Uhum, sim. Ok. Os Então, argonautas do Pacífico Ocidental. E ele faz uma comparação com os argonautas descritos, né, como o mito grego, né? Eles tinham enfim, uma determinada embarcação, né? aham. Então ele faz uma espécie de transposição do mito grego para aquele ritual, né, com as embarcações que tem na Nova Guiné. Ele usa ali Entendo. como uma espécie de metáfora, né? Sim, é que também eu achei que não fosse esse texto, porque na hora que eu vi ele é meio curtinho, né? Ele tem 100 páginas, às vezes que tem tipo umas 20 ali só de prefácio de outros autores, aí eu fiquei com medo de ser original, porque eu tô pensando em usar o PDF, pela questão do símbolo que ele tinha falado na outra aula, daquela parte do Outra do comentário questão, que ele né? fala. Sempre se atenha mais aos aspectos mais conceituais, né, dos trabalhos, né? Então, quando vocês forem metodologia, né, os aspectos assim mais fundamentais que permitam você estruturar assim rapidamente uma comparação entre os autores para resolver o teu problema ali, né? Aham. Então Não, claro, claro. É que eu não é gostei uma da parte síntese do comentário. descritiva. O fulano falou tal coisa ali, o outro falou tal coisa. Não, é assim. Eu vou pensar essa minha situação problema e vou usar os conceitos desses autores para, do modo, digamos assim, que eu entendo que é interessante, para, se eu preciso usar tudo, não. Mas assim, se eu devo pelo menos estabelecer um certo panorama, isso sim. Né? Não dá para vocês Aham. ficarem só num autor, não. Tem que estabelecer alguns contrastes, assim, algumas visões comparativas, né? Na análise da situação problema. Eu só não estabeleci ainda qual é essa situação problema porque eu quero justamente alguma coisa que peça naturalmente, assim, com mais naturalidade, né, essa comparação, né? Uma situação que de certo modo exija que vocês comparem os perfis dos autores, né? Basicamente a gente Aham. vai estar Não, tudo bem, trabalhando então. com os autores que foram vistos até a aula de hoje, né? Tá bom? Tranquilo, professor. Obrigado. De nada. Bom, eu acho que estamos com já algumas pessoas, já se passaram, né, mais alguns minutos. A gente podia
Então, assim, um outro ponto, né, que a gente tocou é justamente a questão das mitologias, né? Ou então as lógicas do mito, né? As mitológicas, daria para dizer assim, né? Então, o que funcionaria também de um ponto de vista estrutural, né? Passando aí já no caso para um modelo mais relacionado com as estruturas da música. Ele vai fazer uma espécie de analogia dos, da lógica dos mitos com o modelo da música, né? Então, isso tem a ver com digamos assim, com a liberdade, né, dos mitos em relação ao mundo empírico, né? Então, o programa basicamente continua o mesmo, né, que seria descobrir as estruturas mentais ou psíquicas, né, que operam na humanidade. Ele vai valorizar o pensamento mítico, porque nele, justamente, o psiquismo não está submetido às regras objetivas da vida, né? Como, por exemplo, o sistema de parentesco. E o modelo da música passa a ser utilizado, né? Porque para entender a estrutura dos mitos, você tem que ler esses mitos em duas dimensões. Uma a horizontal, como você lê uma melodia numa partitura musical, e outra direção que é mais vertical, que é como a estrutura da harmonia. Então essa seria, digamos assim, uma mudança que eu vou deixar entrar o restante das pessoas que estão esperando. Sim, sim, sim. O pessoal chega em momentos diversos, né? Então fica um pouquinho mais. Ups. Então, fica, às vezes eu estou mais concentrado em outra coisa, daí fica um pouco esperando lá, de castigo. Né? Então, estava comparando então a evolução, né, do trabalho do Levi-Strauss. Ele passa do trabalho com as estruturas da linguística com a estrutura da música, né? Basicamente uma ideia da horizontalidade que estaria na leitura da melodia e uma leitura vertical que estaria na leitura da harmonia, né? Na partitura. Então, as diferentes versões, né, não interessam, digamos assim, de um determinado mito. Né? Em todas elas se repete a mesma estrutura. Então, o que interessa seria a estrutura que se repete. Né? Então, as diferentes versões de um mito, né, fazem parte do conjunto de problemas que esse mito quer explicar. E, obviamente, o mito está ligado à realidade social vivida. Né? Então, é dela, né, que nasce basicamente em substituição ao próprio conhecimento, né? Você tem essa leitura por intermédio de uma criação, né, do nosso psiquismo, que é o mito. Né? Então essa seria mais ou menos assim uma relação de percurso, né? Do Levi-Strauss em torno desse processo em relação às diversas manifestações possíveis assim, né, das estruturas. Então, à medida em que você tem, no contexto do mito, uma narrativa específica, né, tem aquilo que, de um ponto de vista estrutural, aquele mito está tentando comunicar. Então, seria algo semelhante
a harmonia na música, né? Então, o que une todas essas fases do Lévi-Strauss, né, é a ideia do estruturalismo como um universalismo sistemático, né? Enquanto nas escolas anteriores, com exceção, né, da escola evolucionista, né, eles estariam mais voltados para uma espécie de individualismo das culturas, né, um atomismo, uma certa ideia da cultura voltada para ela mesma. E nesse sentido, o Lévi-Strauss, de certa maneira, tenta unir as pontas desses universos, fazendo com que haja uma integração entre eles através justamente dessa noção de estrutura, né? Então, assim como você vai encontrar, se você fizer uma análise do ponto de vista funcional, você vai encontrar as diferenças e as peculiaridades de uma dada cultura. Se você for olhar de um ponto de vista estrutural, mas não evolucionista, você vai encontrar os elementos fundamentais, as estruturas fundamentais que regem, então, esses fenômenos, né? Quando ele parte, por exemplo, da análise estrutural dos sistemas de parentesco, né, ele vai buscar justamente aquilo que é comum a todos os sistemas de parentesco, que é a organização, enfim, dessa distribuição das possibilidades, né, de casamento, né, possibilidade de união entre casais. E é isso, então, o que diferenciaria a cultura humana, né? Isso, o Morgan também estava, se vocês lembram, no evolucionismo, estava interessado no sistema de parentesco, mas ele achava, por exemplo, que isso tinha uma correlação com a evolução dentro de uma linha ligada ao desenvolvimento biológico, né? O Lévi-Strauss, ele vai fazer uma conexão com um determinado tipo de linguagem que, enfim, vai distribuir esses sistemas de parentesco numa relação propriamente deliberada de escolha, né, que vai proporcionar, então, determinados modelos sociais. Isso não tem necessariamente a ver com evolução, e não é unilinear no sentido do conteúdo. Ou seja, nós descenderíamos do mesmo ancestral e estaremos numa evolução constante rumo, de um ponto de vista assim, bem tecnológico, né, rumo a uma cultura superior determinada. Na verdade, o que você tem de comum são esses elementos intrínsecos a qualquer sistema de vínculo social, estruturas fundamentais, né? Não seriam relacionadas necessariamente à tecnologia, mas seriam relacionadas a uma forma de linguagem, né? Um modo como se estabelecem esses vínculos fundamentais, se baseando então em determinadas estruturas, notadamente inconscientes, no caso. Elas funcionam como funciona a gramática para o nosso uso da língua. Eventualmente nós aprendemos os usos da linguagem, mas a partir de um certo momento, né, se a gente não tiver um estudo específico, a gente incorpora aquilo e manifesta inconscientemente as regras que a gente aprendeu. Seria algo nesse contexto. Então, o fundamento, né, tanto do ponto de vista linguístico, quanto do ponto de vista da estrutura das instituições sociais, como, por exemplo, o casamento,
a nossa mitologia, o que teria de comum a tudo isso seria o fato de que essas estruturas fundamentais, né, depois elas se modificariam, né, nas diversas culturas, combinadas em estruturas sempre muito diversificadas, ao ponto de você, na superfície, perceber essas formas muito diferentes entre si. E é por isso que o Malinowski e o Radcliffe Brown, antes, vão procurar observar essas estruturas sociais em si mesmas, né, no seu elemento sincrônico. O Lévi-Strauss vai entender que, ao fundo desses elementos sincrônicos, que mostram diferenças específicas em modos de cultura específicos, vão existir também elementos estruturais mais básicos do que se manifesta explicitamente, assim, né? E implicitamente estariam dirigindo, então, organizando essas estruturas que, de um ponto de vista da observação direta, estariam sempre muito diversos entre si. Então, há uma espécie de estrutura específica a cada, então, cultura, cada cultura peculiar teria então determinadas estruturas específicas, que seriam manifestações de uma estrutura profunda dada então nessa relação, né, com a linguagem, com essa relação então com a estruturação, especialmente, né, dos mitos e das crenças de cada uma dessas populações. Você vai encontrar na observação, por exemplo, inclusive dos trabalhos dos outros antropólogos, né, muita variedade de manifestações, mas o Lévi-Strauss vai tentar entender que existem muitas formas de identidade entre todas essas manifestações, justamente a partir dessas estruturas mínimas que ele vai observar. E o exemplo principal dele é justamente o das estruturas de parentesco, né, e dos mitos. Né. Na estruturação, então, inconsciente de cada sociedade, existiriam essas estruturas das estruturas, que seriam as estruturas fundamentais. Né? Então, uma estrutura determinada, que se daria, por exemplo, de modo sincrônico, teria sua razão de ser numa estrutura mais simples do que ela e que estaria ao fundo não só dessa cultura, mas também de todas as outras culturas possíveis. Né? E o aspecto fundamental do qual ele parte, como a gente viu no começo, é a ideia da proibição do incesto. Né? E aí há uma relação muito forte com Fraser e com Freud. Né? E é bem provavelmente por isso que o Lacan vai se interessar por esse diálogo, né, com o estruturalismo, com o Lévi-Strauss. Né? Então, um dos aspectos, né, se a gente pegar a questão das estruturas do parentesco, você vai ver tanto elementos sincrônicos, elementos que você pode observar naquela sociedade e que são peculiares àquela sociedade, como o Malinowski e o Boas observariam, né? Mas você vai observar também
estruturas diacrônicas, estruturas que estariam ocorrendo sempre, né, de modo estrutural, em toda e qualquer sociedade ao longo do tempo. Isso, de certo modo, lembra o trabalho dos antropólogos evolucionistas, né? Inclusive há um reconhecimento, né, do Lévi-Strauss desse ponto de vista, mas não da mesma forma, né? Então, não haveria um vínculo nesse sentido propriamente com a biologia, mas com estruturas psíquicas, né? Estruturas, então, de natureza psíquica. Então, você poderia chamar, por exemplo, metaforicamente, né, em relação às estruturas de parentesco, é uma pergunta pelo fundamento, né, máximo, pelo átomo do parentesco, né, aquilo que estaria, vamos dizer assim, como uma unidade fundamental, né, essa comparação com o elemento físico também, seria então porque você não observa intuitivamente, né, o átomo, você tem que concebê-lo como uma unidade fundamental ao fundo da matéria. Então, do mesmo modo, ao fundo das relações sociais que existem numa determinada cultura, você teria que então conceber qual seria esse átomo, porque você não tem uma visão intuitiva dele. Assim como no uso prático, tanto da linguagem quanto das práticas sociais, e, enfim, na tua inserção numa cultura específica, você vai ter também uma relação inconsciente com o modo, né, e a razão pela qual você faz as coisas. Né? Então, há um fenômeno mais elementar que o fenômeno que aparece na superfície. Né? E isso você vai, usando essa metodologia, né, poder fazer um estudo comparativo daí, então reunir esses elementos que no Malinowski, por exemplo, aparecem dentro de uma estrutura peculiar e vai poder então fazer uma análise comparativa, como o Fraser, por exemplo, faria, como o Morgan se proporia fazer, só que partindo do ponto de vista não de uma estrutura biológica física, mas sim de uma estrutura propriamente cultural, né? Uma estrutura cultural que fundamentaria as outras que seriam, nesse caso, de uma complexidade maior. Né? Há uma dificuldade de aprender essa estrutura fundamental, mas a partir do momento que você a identifica, você começa daí a perceber como pode utilizar, né, isso num contexto mais amplo, comparando, por exemplo, sociedades tanto entre si, de um ponto de vista sincrônico, como de um ponto de vista diacrônico, comparando as sociedades ao longo das épocas, né, do ponto de vista histórico. Do mesmo modo que, apesar de todas as línguas terem que ser aprendidas especificamente, porque elas têm todas as peculiaridades de usos, né, você pode reduzi-las a determinadas estruturas fundamentais, né, determinadas meta-estruturas, né, pelas quais você poderia, por exemplo, aprender qualquer língua. Então, isso seria, digamos assim, determinados planos, né, da compreensão do problema da linguagem, por um lado, e da sociedade, das culturas, por outro, que levariam a uma possível interpretação dos fenômenos que ocorrem efetivamente a partir de determinadas estruturas que condicionam esses fenômenos. Né? Isso seria, então,
a definição, né, do estruturalismo do Lévi-Strauss. E sempre ressaltando, né, que essas estruturas mais fundamentais, elas tendem a ser inconscientes. Elas não tendem a aparecer no uso comum que a gente faz. Que seria, então, uma consciência que teria que estar atenta à sua própria origem, né, o tempo inteiro, remetendo a lógicas anteriores, né? E isso, obviamente, seria muito tumultuado na nossa consciência. Pensar de onde que surgiu cada coisa que a gente está falando, que a gente está pensando, seria efetivamente um problema, né? Então, se encontra simultaneamente analogias entre estruturas linguísticas, estruturas de parentesco e estruturas sociais de um modo geral, em determinados elementos fundamentais que estruturam a própria estrutura. Seria esse o fundamento. Né? Os elementos que aparecem na cultura, assim como os elementos que aparecem na língua, eles poderiam ser reduzidos a certas estruturas fundamentais que pertenceriam não apenas àquela língua, àquela cultura específica, mas seria um elemento que funcionaria como uma espécie de ponto de união entre as diversas ordens, né? Visualizáveis, assim, discerníveis, né, dos processos ligados tanto à língua quanto às formas culturais específicas. Né? Então são esses os elementos básicos. Né? Você pode entender uma genealogia de cada estrutura atual. Você pode pensar numa história, né, de como aquilo se formou, e também pode observar sincronicamente o estado atual daquelas estruturas. Né? Inclusive com as suas regras lógicas, né? Tanto do ponto de vista mais estrutural, quanto do ponto de vista das suas manifestações atuais. Então, você teria, basicamente, né, critérios assim, por exemplo, regras de casamento, organização social, sistemas de parentesco. E isso você acabaria percebendo, né, que há de algum modo, uma lógica intrínseca que funcionaria de uma determinada maneira para toda e qualquer organização específica que possa ser feita. Assim como, por exemplo, no caso da língua, a partir de 22 ou 23 letras você consegue formar qualquer palavra, e assim como na música, a partir de 7 notas você consegue formar qualquer melodia. Então seriam as estruturas fundamentais pelas quais tudo o que existe poderia se manifestar. Muito embora a gente possa conceber que ao fundo dessas estruturas que a gente possa definir como fundamentais, existem estruturas que seriam linguagens, então, de qualquer modo, mais fundamentais ainda. Né? Então, assim, quando você vê uma estrutura complexa, a pergunta, né, que seria feita aí seria a que isso pode ser reduzido? Uma lógica bem uma fenomenologia mesmo, né? Seria assim, a que você pode reduzir como uma estrutura fundamental que está ao fundo de todas essas estruturas observáveis? Então você pode fazer analogias entre coisas atuais e tentar depreender dessas analogias, né, o que estaria ao fundo de tudo. Né? E isso faz assim surgir diante da gente também, né, a questão da identidade, né, entre língua e sociedade, entre linguagem e estrutura social. Tá bom? Ficaria por aqui. E isso teria a ver com a etnologia, no sentido da comparação entre os diversos sistemas,
e como também do ponto de vista da etnografia. Se você olhasse de onde surge cada uma dessas culturas específicas que você poderia estar analisando e interpretando. Alguma questão, gente? Algo de, vamos dizer assim, de problemático, ou de uma simples curiosidade que vocês têm a respeito de tudo isso? Deu para perceber como ele faz as coisas do ponto de vista tanto na horizontalidade, no sentido da linha do tempo, como no sentido vertical, no sentido da origem da própria cultura, você vai encontrar os mesmos elementos fundamentais. Não estou dizendo que eu concordo com isso, que eu acho que isso representa um método, né, de trabalho que ele utiliza e que de algum modo, né, serve para organizar o pensamento. Método sempre serve para organizar o pensamento. Ficou claro para vocês? Beleza. Então, né, vamos apenas recordar, né, que na próxima semana, então, no dia 29, que é 7 dias, nós teremos o início dos nossos seminários, né? O computador ficou um pouco lento aqui. Estou tentando voltar lá para a página do plano em si. E o nosso primeiro tema é o mouse, né, com o Rafael, o Matheus, o outro Matheus e o William. Tá? Então, vamos procurar, então, começar a aula no horário. E aí a gente faz essa apresentação, ela não vai ocupar todo o tempo da aula, mas depois a gente pode fazer uma discussão mais ampla e trazer outros temas que eventualmente a equipe não tenha trazido, tá bom? E a gente faz uma aula conjunta bem rica, né? Sincrônica e diacrônica, tá bom? Então vou me despedir de vocês. Se vocês tiverem ainda alguma outra questão, podem colocar. Mas basicamente o que eu tinha a dizer por hoje era isso. Acho que é bem interessante, né? Porque coloca também um horizonte para compreender, pelo menos com um certo viés, assim, a psicanálise lacaniana, qual seria o fundamento dessa ideia de inconsciente estruturado como uma linguagem, né? Que ele se apoia tanto na divisão entre consciente e inconsciente do primeiro Freud, né, da primeira tópica freudiana, quanto se apoia nessa visão da antropologia francesa contemporânea a ele, né, ao Lacan. Tá bom? Então, um grande abraço a todos, muito obrigado por me acompanharem aqui nessa jornada, né? E queria dizer a vocês que já está no YouTube cada um daqueles 2 segmentos anteriores e que esse terceiro segmento da nossa aula estará também disponível para vocês em seguida lá na sala do Black. Muito obrigado a vocês também e um abraço e boa noite a todos e a todas. Muito obrigado por me acompanharem. Eu acho que a gente está
assim, com essa mudança súbita, né, que a gente teve, ainda conseguindo dar a volta por cima, assim, né, e sustentar o movimento da gente, né, com um pouco de, obviamente, esforço extra, né, para poder fazer as coisas desse outro modo. Acho que de qualquer modo, de qualquer maneira, de alguma forma, assim, né, pela diferença que representa, vai ter algum outro tipo de ganho, assim como tem prejuízos também, né? Mas ao mesmo tempo a gente não consegue, se não consegue fazer de um jeito, faz de outro, né? E como essa questão da pandemia é uma questão que está muito ligada com incerteza, né? Enfim, com as dificuldades, né, de antecipar o que vai acontecer depois, é melhor que a gente se adapte o mais rapidamente possível, leve as coisas numa certa normalidade, tente se estruturar dessa forma, porque eventualmente a gente tem que continuar nesse momento de estruturação depois e retomar. As coisas podem ser um pouco difíceis, né? Então o melhor é sustentar, manter, tentar levar algum grau de normalidade para tudo, né? Mesmo no meio de uma situação tão complexa como essa que a gente está vivendo, onde a gente não sabe de fato o que vai acontecer. Mas um grande abraço então a todos e nos vemos então no dia 29 às 18h15. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, professor. Obrigado. Obrigado a vocês. Tchau.